Vamos fechar os nossos olhos por um instante, na certeza de que o acaso não existe, que a vinda de cada um de vós aqui na noite de hoje, juntamente com a grande falange de espíritos que assistem à tua reencarnação, que aqui também se apresentam diante de vós, trazidos por vós. Estamos todos unidos porque foi Deus que nos uniu aqui na noite de hoje. É os desígnios dele, para que cada um que viestes a esta casa se tornasse um só corpo e um só espírito. O corpo e o espírito daquele que nos criou à sua imagem e semelhança e que, por amor, se fragmentou em cada um de nós. O DNA divino, a centelha da vida, o amor de Deus, a vida de Deus está em cada um de nós. E quando nos reunimos, somos a própria essência de Deus vivo, que edivive através de cada um de nós. Unidos a um só coro, a uma só voz. Na oração que Jesus nos ensinou, inicia-se os estudos da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Boa noite a todos. É com alegria que nos reunimos em mais uma noite, para estarmos unidos em uma só energia, a energia do Pai que nos criou. Vamos abrir já para as perguntas. As respostas serão um pouco mais pausadas, porque o Douglas está com o nariz entupido, então ele está um pouco fanho. E na incorporação eu não aciono o sistema respiratório, então vai ter um pouco mais de dificuldade na incorporação com a fala e a fonética, porque eu falo e ele respira. Se não respira pelo nariz, ele engasga. Então vamos ter que ser mais pausado. Vamos abrir para perguntas? Quem gostaria de começar? Sim. A gente sabe que os espíritos eles podem trabalhar da onde eles quiserem para a cura. Sim. Qual que é a parte do médium nisso? Nem os espíritos não curam. Não somos curandeiros. Nem o médium é. O que cura ao homem, do corpo do homem, é a ciência aprendida pelos medicamentos e pela ministração dos bisturis, do conhecimento da doença, pelo estudo adquirido através dos processos empíricos da humanidade e muito, muito, muito pela botânica. Nós, espíritos, nos valemos da mesma energia. Todo medicamento comprado, adquirido numa farmácia, seja ela rotulada ou seja ela natural, vem da botânica, vem do reino mineral e vegetal. A cura se dá pela natureza, nos vossos medicamentos. Aqui também se faz da mesma maneira, só que de vez de tirarmos do DNA da planta as substâncias, tiramos da energia vital que compõe a natureza, que dá origem à própria planta do âmbito carnal. Então, os espíritos técnicos, podemos assim chamar, que ministram o magnetismo da natureza, endereçam para o médium, e o médium é um mediador, um canalizador dessas energias da natureza, ministradas por espíritos técnicos, que usa-se das faculdades mediúnicas e corporal do médium para transpassar para o consulente, segundo o merecimento do consulente. Então, este é o processo de cura, tudo segundo o merecimento.
Não é qualquer consulente que entra, em qualquer que seja a religião, em qualquer que seja o trabalho de cura espiritual, que receberás a cura. Há muitos que, quiçá, procuram um trabalho de cura e são curados pelo simples fato de aqui adentrar. Porque aqui é uma casa de espíritos. Então, se você veio e está com uma enfermidade e tem merecimento, você não precisa ir nem para a maca. Ao adentrar, estando aqui, serás, através das energias da casa e de todos os trabalhadores, pelo passe, pelos atendimentos, pelo um abraço, por um olhar, recebido esta canalização e você se curará, segundo o teu merecimento. Então, nós, espíritos, não temos o poder de cura. Nós enxergamos a patologia não como uma punição, mas sim de duas maneiras. Ou ela é lapidatória, aprendizagem por karma, ou ela é negligência. Quando olharmos e olhamos a vida de vocês, irmãos encarnados, vamos enxergar as patologias pelo karma, pelo processo lapidatório do karma, essência vossa de estar encarnado. Todos os encarnados passarão pelas provas e expiações de maneira tal, as dores imputadas a ele pelos karmas da patologia será para ele o processo de melhora, lapidação final. Este é o processo do encarnado, ao qual a doença ela é uma ferramenta que se vale o plano celeste para acelerar o processo de evolução moral do espírito. E nós vemos a outra parte das patologias por negligência. Se sabes que tomar uma chuva e adentrar num local com ar-condicionado, a sua imunidade baixará. Se fazes isso com frequência, é tua negligência, ficarás doente. E essas patologias, elas não estão linkadas ao seu karma. São patologias das relações você com os vícios mundanos. O excesso de droga, bebida, álcool, tabagismo e qualquer outros excessos são negligência, ao qual gera para o encarnado patologias não oriundas do processo lapidatório, que nós olhamos como patologias da negligência. Quando há a patologia kármica e há o merecimento do encarnado, tiramos do magnetismo, não nós, mas espíritos técnicos, espíritos muitos indígenas, muitos espíritos ancestrais, que nem roupa de índios têm, são ancestrais de fato, que ministram o magnetismo do planeta Terra para fazer chegar-se a tua cura segundo o teu merecimento. E o médium é um canalizador, o espírito é o interceptador da energia que faz levar ao médium. E assim até o consulente, tudo com a divina providência do Pai. Ok? Muitas patologias são curadas por negligência. Então é quando eu digo a vocês que muitos usam o merecimento à toa, como o Douglas em si, tem merecimento, mas qualquer resfriado, ora a Deus, ai Pai, me cura do resfriado. Então você, tendo merecimento, usarás o teu merecimento para uma cura de um resfriado negligencioso, para a cura de uma patologia negligenciada pelo encarnado. E aí vai usando. Na hora que chega o momento de dor, não tem tanto merecimento assim. Então você deve ter sabedoria para enfrentar os processos das patologias. Então, se és um resfriado, vai lá, compra o remédio e cura-se. Identifica se é uma pandemia, uma gripe, um resfriado que está com todos, ou se é algo que você fez e procure não fazer. E assim segue. Então, espírito, não há espírito curandeiro. Há espíritos técnicos mais enraizados à botânica, que canalizam essas energias da botânica, da mãe na terra, da mãe natureza, transpassa, tem um médium, usa o médium como um mediador, um canalizador dessas propriedades que emana sobre o corpo do irmão encarnado. E ali só faz todo esse processo se o irmão encarnado tiver merecimento. Sem merecimento não se cura. Isso é tão fato e tão óbvio que se o passe curasse todos que procuram, não teria necessidade de haver hospitais. Correto? Não tinha. Era simples, faz uma fila aqui, vamos benzer todo mundo, sai todo mundo curado. Para que gastar com as estruturas gigantescas do sistema hospitalar e da ciência da humanidade? Se isso fosse tão fácil. Os hospitais existem para aqueles que não têm merecimento. Fizeram a conta agora? 99,9999 dos encarnados, o 0,0001 cura-se aqui. Percebe?
É assim que funciona. E no caso do Dr. Phillips? Era outro tempo. Nós temos que alinhar o tempo e o espaço. A ciência da cura do homem, ela é muito, apesar de ser muito antiga, já estar a medicina na Grécia Antiga, há 1.700, 1.800 anos, há 2.300, 2.400 anos antes de agora, 200, 300 anos antes de Cristo, para ser mais exato. A medicina, ela é grega, ela é da antiguidade. As escritas da cura, a codificação da medicina primeira, em termos de literatura, em termos de conhecimento, ela é grega, de 300 anos antes de Cristo. Nós temos esta literatura da cura como medicina há muitos séculos. Porém, a medicina não era factual a todos. Ela é hoje no Brasil, na região que vocês residem, muito fácil de acesso a todos vocês. Mas no mesmo país, em regiões mais distintas, não é tão fácil chegar à medicina. Ou ela é muito cara, ou ela é muito morosa, ao qual gera uma deficiência de socorro para os irmãos encarnados. Havendo um país deficiência de socorro para irmãos encarnados, nascem médiuns, encarnam médiuns, para fazer cumprir as lacunas que a ciência do homem não cumpriu ainda. Ao qual que, quanto mais avança a ciência do homem, menor a existência de médiuns curandeiros. Porque a função do médium curandeiro é ocupar as lacunas da ciência do homem. Por isso que médium curandeiro nasce em regiões muito pobres, muito afastadas dos grandes centros, porque lá não tem ciência médica para todos. Então ele faz o papel que deveria ser do homem. O médium curandeiro é um cumpridor de uma missão aonde a ciência do homem não é a todos. Então você vai encontrar muito na África hoje, no Brasil já muito, na década de 40, 50, 60, 70, vários. Na Europa quase nenhum, nos países de primeiro mundo quase nenhum, porque a medicina é factual a todos. Nos países mais pobres nascem curandeiros, médiuns curandeiros. Como funcionam os médiuns curandeiros? Eles são, quando falamos do Douglas para canalizar a energia da botânica, ele é um funilzinho. Quando falamos de um médium curandeiro, ele é uma hidrelétrica. Ele canaliza muita energia para a cura. Se você pegar e precisarmos usar a mediunidade do Douglas para a cura, vai ser um funil. Muito pouco energia, porque a finalidade reencarnatória dele não é de cura, é de ensinamento, de dúvidas, esclarecimento. É outra finalidade. O médium curandeiro, ele é uma hidrelétrica aberta, jorrando energias fluídicas. Então, há muitos espíritos que assistem esses médiuns canalizando a energia da Mãe Natureza para chegar aos nossos irmãos encarnados. Se há a falta da ciência do homem que não cuida desses encarnados, mesmo eles não tendo merecimento, eles são curados. Porque não há ciência para curá-los. Então não pode agravar o karma por causa da negligência do homem. Então os médiuns curam essas pessoas. Então colocamos João de Deus, Zé Arigó e outros tantos que estão na curta história do espiritismo brasileiro como médiuns curandeiros de fato, entre tantos outros. E havendo esses médiuns curandeiros, existem uns espíritos técnicos como o Dr. Fritz. Ele é um espírito extremamente técnico. Ele agrupou o conhecimento de ciência cirúrgica que teve quando tinha vida como médico alemão e trouxe, juntamente com o plano espiritual, a manipulação do magnetismo da Mãe Natureza. Então ele conseguia fazer a circuncisão, a imersão através de bisturis, através de ferramentas da ciência do homem, juntamente com a ciência do espírito. Então isso foi um casamento. Só que hoje quase não há essa necessidade, a não ser em países muito, muito, muito pobres, ao qual a medicina não é para todos. Então ele é uma personalidade que existe, aqui ele ficou conhecido como Dr. Fritz, mas ele é conhecido em vários outros países deste mundo com outros nomes. Mas é apenas um espírito muito técnico que conseguiu agrupar as duas dimensões. Ponto. E segue em missão. Mas o que é mais importante saber: os espíritos não têm a missão de curar os vossos corpos. A missão dos espíritos é evoluir moralmente até a necessidade que não precisa mais da doença para ser um processo de lapidação. Aí você reencarna, vive uma vida inteira sem adoecer e desencarna.
porque você não adoeceu a tua mente e a tua alma não está doente. Então não tem necessidade do teu corpo ficar enfermo. Este é o estágio regenerativo. A patologia não é mais necessária na regeneração, porque a tua alma não é mais doente. O corpo adoece, porque a alma é doente. O corpo padece, porque a mente é doente. Assim funciona. Em cima ainda da cura, mas por energia, não no caso do perfeito. A cura realmente acontece ou o problema continua, porém adormece as dores, pelo menos o mal-estar? Eu estou perguntando isso porque já aconteceu comigo e só para validar se realmente aconteceu, é coisa da minha cabeça. O problema continua, mas a dor some. Sim. Vamos usar o Douglas como exemplo. O Douglas, há alguns anos atrás, aproximadamente uns 8, 9 anos atrás, ele estava a trabalho na cidade de Marília e ele foi no shopping almoçar. Eram as 3 horas da tarde. Aí, ao pedir o prato feito no shopping, a moça falou: você quer arroz com brócolis ou arroz sem brócolis? 99% das vezes ele ia escolher arroz sem brócolis. 99% das vezes ele não ia escolher salada nenhuma. Mas nesse dia ele falou que queria o arroz com brócolis e o arroz com brócolis estava duvidoso, assim dizendo. Do trajeto dele de Marília para Rio Preto e logo depois estaria no centro em palestra, ele teve uma infecção intestinal por causa do brócolis. E tinha um trabalho de cura na casa. E ele procurou o trabalho de cura. Ele chegou mal, estava antes até do nosso estudo, ele foi ao trabalho de cura. E ao deitar na maca, o médium que aqui trabalhava, incorporou a equipe espiritual e retirou toda a bactéria do sistema digestivo dele. Naquele exato momento. Condensou as bactérias, transformou ela junto com o bolo gástrico, intestinal, e ali a pacificou. Ele gastou ali umas 15 palestras de merecimento nesse processo do arroz com brócolis. Então, este é um processo de que a negligência, a escolha da negligência, porque qual foi a negligência? A hora que ele comeu, ele viu que estava ruim. E ele continuou comendo. Ele não devolveu, ou não reclamou, ou não. Isso vocês devem fazer. Porque inserir algo que não é bom, duvidosamente sabendo que não é bom, vocês estão negligenciando o corpo de vocês. E isso é o livre-arbítrio, vocês têm que cuidar do corpo de vocês. Ok? Então, todo esse processo, a bactéria foi isolada, separada e condensada magneticamente. Para isso, não precisou-se nada da botânica. Isso é magnetismo e magia. Isso foram esses espíritos técnicos, manipuladores do magnetismo da Terra. Condensou a bactéria, ficou ali, e ele ministrou a palestra, ministrou os estudos, terminou todos os atendimentos, e dali em diante não teve mais a infecção intestinal. Então, há sim uma intervenção neste nível, porém, gasta-se muito merecimento. É aquilo que eu falei, uma patologia pela negligência. Mas, assim, trazendo esse exemplo para a situação hérnia, é uma coisa tão corriqueira, pode ser negligência ou pode ser carne. Sim. Hérnia, não importa Sim. onde, mas a hérnia existem várias. E sim, existem várias hérnias. O processo da hérnia é o mesmo processo. Magneticamente é condensado, ou sistema digestivo, ou criado uma parede magnética na esfera, na espíssula da hérnia. O Douglas nem sabe o que é isso, depois vocês... É criado uma parede espiritual que não vai estoporar, não vai sair. Isso é magnetismo. É o mesmo processo. Temos a capacidade de manipular energia para condensar algo, não para curá-lo. Correto? O Douglas se curou quando a bactéria saiu do sistema digestivo. Porém, ela foi condensada magneticamente e, por manipulação do magnetismo, uma cápsula. Isso também acontece na hérnia. Isso acontece em vários processos. É aquilo que digo a vocês. Muitos aqui são curados sem ter a necessidade de passar pela cirurgia, por causa do merecimento. Se você tem uma dor crônica de cabeça e começa a frequentar o centro e começa a ter merecimento, e ela é algum processo hemorrágico, cerebral, que está em viés de evolução, aqui dentro ela é condensada. E aí você vai diminuindo os sintomas, essa dor vai sendo diminuída e um médico descobre a causa e você faz a cirurgia. Então isso acontece demais, sem vocês ficarem sabendo.
sem ter a necessidade de propriamente procurarem a cura através dos trabalhos de cura da casa. Porque, repito, é uma pequena fração das pessoas que procuram a cura que são atendidos. Porque a cura do corpo é a responsabilidade do homem encarnado, não do espírito. Isso é uma máxima, ok? A cura do corpo não é responsabilidade do espírito. Nós, espíritos, não temos responsabilidades com os vossos corpos. A responsabilidade dos vossos corpos é tua. Por isso que você reencarnou. Nós temos a responsabilidade de auxiliá-los na sua trajetória, de maneira ao qual, estando em sintonia, possamos vós auxiliar naquilo que você está tangendo uma envergadura moral errônea, trazendo vocês informações para que, através das suas escolhas, vocês revertam o caminho e se coloquem na reta que deveria estar desde antes. Ok? No trabalho espiritual da casa com os trabalhadores, é necessário todo esse final de trabalho os trabalhadores passarem por um atendimento ou automaticamente ele é equilibrado no final do trabalho e isso nos tira também os nossos bônus todas as vezes que você deita numa maca? É muito interessante o que você me narra, porque isso é cultura e crendice. Não é propriamente verdade. Aí eu puxo para o lado racional. Se um trabalhador da casa está aqui doando as horas dele em benefício de caridade e o coração dele está puro, seria muito contraditório acreditar num Deus de amor que, vendo um filho Deus se esforçar de teu coração, de sair da tua casa, colocar gasolina com seu bolso, vir a esta casa, prestar 1, 2, 3, 4 horas de assistencialismo para qualquer um que adentrar, sem seleção, sem preleção, sem distinção, e ainda ter que a necessidade de fazer uma limpeza espiritual. Que Deus é esse? Esse Deus é de amor. Ele não pode deixar com que qualquer mazela impute sobre o encarnado depois dele ter executado a caridade. É contraditório. Se eu crer que fazer a caridade eu preciso de uma limpeza depois porque vou contaminar pela caridade, não faça. Se você acreditar nisso, não faça a caridade, porque você está no engodo. Faça a caridade porque você crê num Deus de amor e que mal nenhum cairá sobre você se Deus estiver contigo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e nenhum mal cairá sobre ti, se tu estiver com Deus, esse Deus de amor. Então, em verdade eu vos digo, aquele que com coração puro executa a tua obra, com coração mais puro termina ela. Porém, estão encarnados. Encarnados têm muita mística de religiões, principalmente de matrizes africanas, que é o candomblé e a umbanda, que oferta a limpeza dos corpos com o intuito de gerar medo nos seguidores dela para que eles nunca abandonem aquela casa. Porque se abandonar, a proteção que a casa dá a eles cairá e eles passarão na vida problemas inúmeros, transformando fiéis devotos àquele terreiro, àquela casa. Isso é século passado. O século de hoje com o coração limpo que você faz a caridade, ao término dela, mais limpo e cristalino estará o teu coração. Não precisa de limpeza nenhuma. Porém, aí que tem um adendo. Se o grupo da casa tem este costume, este ritual, é porque eles acreditam nisso. Se eles acreditam nisso, eles colocam uma fé em cima disso. E se eles colocaram uma fé em cima disso, isso se torna sagrado. Por isso que nunca, em nenhum momento desses 12, 13, 14 anos de casa, eu bati na porta de qualquer trabalho de vocês e falei que não deveriam fazer isso. Porque se a fé do grupo é essa, ela é sagrada para nós. Não temos o dever, nem direito, nem nada para irmos lá e retocar. Nos cabe aqui, quando perguntado for, responder o que é verdade. Ponto. Aos trabalhadores da casa, se guardam isso como um ritual e isso lhes faz bem, segue. Não vamos mudar em nada e nem retocar nada e nem proibir nada, porque nunca foi e não é a função de espírito nenhum proibir nada do que acontece no plano carnal. Porque se fosse a nossa função, espíritos, interferirmos no plano carnal, encarnaríamos nós. Correto?
Não há uma lógica? Se eu, espírito, tenho a missão de interferir entre os encarnados, eu reencarno e vou fazer a minha missão entre vocês? Não ficaria aqui dando palpite nem pitaco na vida de vocês? Que não é essa a função de espírito nenhum. Observem, nenhum espírito tem a função de meter o bedelho na vida de vocês. O espírito tem a função e a finalidade de fazer a caridade correta, bem posta, bem quista, com amor, com fraternidade e verdadeira, sem engodo, sem promessas, sem místicas, sem nada. Apenas fazendo bem, como se você estivesse encarnado, fazendo bem a outro encarnado. É a nossa relação aqui. Então, aquele que acredita que não precisa passar, está tudo bem. Está tudo bem. Repito, quando o trabalho por si só coloca uma fé e um ritual nisso, está tudo certo também. Mas não há necessidade. E não há necessidade porque Deus é amor. Nós atendemos tantos trabalhadores da casa que falam, nossa, eu preciso de um passe teu, Joseph, porque o trabalho dessa semana foi pesada, eu devo ter pego os obsessores daquela pessoa que a gente atendeu. E eu me calo, coloco água na minha boca e penso, se ele soubesse que os obsessores daquele consulente aliviou os obsessores dele, e o que está atacando ele é os obsessores dele mesmo. Porque quando você faz o bem, os seus obsessores não gostam. Então os seus obsessores vão te infernizar. Não precisa do obsessor dos outros. Quanto mais caridade você faz, mais você incomoda os teus obsessores. Você não precisa de mais nenhum, já tem os teus. E quanto mais no caminho certo você está, mais esses se levantam contra você para te derrubar. Você não precisa de mais inimigos, você já tem os seus. É o contrário. Os teus obsessores te protegem para não vir outros. Não, ele é meu. Eu tenho que resolver com ele, você não vai se meter. Percebe? Por muito, os seus obsessores mantêm os outros obsessores à distância, porque ele quer te punir, ele quer te fazer o mal, e não deixa ninguém mais. Então, quando vemos os trabalhadores da casa preocupados com os obsessores dos outros, nós respiramos e falamos, Senhor, um dia eles perceberão a quantidade dos obsessores que ele já carrega. Não precisa de mais nenhum. Percebe? É a mesma coisa que um filho chega e fala, os obsessores do meu pai estão acabando comigo. Os obsessores do meu filho, da minha esposa, do meu irmão. Você já tem os teus já te bastam. Não seria um Deus generoso se permitisse que um espírito qualquer atrapalhasse a tua vida, sem nenhum viés de comprometimento de dívidas contigo, ao qual recai naquele velho ensinamento, se te cobram é porque tem uma dívida, e se tem uma dívida é porque você deve, então você não sabe porque está encarnado, mas o Espírito sabe, então certa feita será justa posta e vocês deverão se entender, porque não podemos acreditar num Deus de amor que permita uma cobrança sem uma dívida, não seria Deus. A simples menção de acreditar que isso possa existir, eu já não posso acreditar em Deus. Porque não é esse Deus de amor que existe. Então isso tem que ser desconstruído. Porém, quando vivenciados em todas as religiões, há uma oração de um Pai Nosso, uma oração, qualquer oração. Se no término aqui o Douglas levantar e ir embora sem a prece final, está tudo certo. Todos vocês sairão daqui da mesma forma que saíram todos os dias que aqui vieram. Percebe? Porque será assim. A oração é apenas um ritual, ao qual muitos de vocês esperam aquele ritual de encerramento, porque vocês se sentem bem na oração narrada. Então isso é o que? A fé de vocês. Isso é sagrado. Então nunca verás um levante nosso ou do Douglas antes da oração, porque na oração final tem tanta fé de cada um de vocês. Isso é sagrado. Mas isso é um ritual. Não cura nada, apenas soma-se a fé e a energia linda por causa de cada um de vocês que colocam na oração final a fé. Percebe? Mas sempre indaguem, se Deus é de amor, por que eu fazendo bem tenho que ser punido pelo bem que eu faço? Você é punido pelo bem que você faz pelo teu obsessor. Por quê? Porque ele não quer que você faça o bem. Quanto mais correto tu andas, quanto mais bem tu faz, mais você será atacado. Mais você será atacado. E quanto mais atacado você for,
mais agradeça a Deus, porque vai chegar o momento que você vai ser tão inflexível, tão intransigente na fé que você traçou no caminho certo, que o obsessor vai te esquecer. Ele vai olhar e fala, deixa ele morrer que depois eu pego. Aí tu vai viver sereno o resto da vida. Agora, se você oscilar, vai, cai, ele não vai sair de você. Se você deixar ele influenciar a tua vida, ele não vai afastar. E Deus não vai proibir ele de te atacar porque tem uma falta. A partir do momento que não tem falta, não tem ataque. Correto? Uma observação neste ensinamento. Tudo que narrei a vocês da forma como ela está longe do entorpecer do cérebro. Álcool, droga ou medicamento. Se você entorpecer o cérebro, todas as defesas espirituais que regem a lei de ataque de um espírito ao encarnado cai por terra, porque a lei só vigora porque o teu cérebro é uma usina elétrica que dá choque nos espíritos. Ok? Se entorpecer o cérebro, qualquer espírito pode cair sobre você e te fazer mal. Qualquer. Por quê? Há a negligência do encarnado em torper o seu órgão protetivo do plano espiritual, que é o teu cérebro. Ok? Todo o ensinamento não se encaixa quando a pessoa estiver embriagada, drogada ou sobre o uso de medicamentos que dopem o racional, a cognição cerebral. Ok? Só para que possam entender. Porque pode falar, mas eu estava no boteco, os espíritos me lançaram no chão. Eu devo para esses espíritos? Não. Você estava lá bebendo, entorpeceu, eles te jogaram no chão. Ok? Assim funciona. Quando parte... Por que a negligência? A negligência é livre-arbítrio. Quem que foi beber? Você? Não foi nenhum. A tua decisão, o teu livre-arbítrio te levou à bebida. É tua decisão. Entorpeceu o cérebro, foge todas as leis, todas as regras que te protegem perante ao espírito que te cobra sendo uma dívida, ela se esvai. E aí é uma relação obsessiva por negligência do corpo, por paixões puéreis e viris da carne. Essa é a frase bonitinha. Ok? Ficou entendido? Dentro dessa mensagem, então, o certo é não beber. É uma forma de se proteger. Eu não posso te dizer a vocês o que vocês podem ou não fazer. Mas eu posso mostrar a vocês que, se analisarem as vezes que vocês embriagados fizeram alguma bobagem, é muito maior do que quando vocês não estavam embriagados. Então, por matematicamente falando, vocês já chegarão a essa conclusão sozinhos. Mais cedo ou mais tarde. Não, porque existe uma diferença. Tem a embriaguez, Sim. tem aquele que você, como dizem, né? Para relaxar. Exato. Não existe esse para relaxar. O corpo humano adulto, masculino, ele suporta 3 copos americanos de cerveja. Apenas isso. Passou de 3 copos americanos de cerveja, o teor alcoólico da cerveja já entorpece o cérebro. O ponto de reflexão chama-se delay, lentidão. Quando você gira a sua cabeça e o tempo do seu cérebro em fazer essa rotação demora para processar. É o estado alto. Estou ficando alto. Ali você já está, o teu corpo já está te avisando que a sua conexão neural entre óptica, nervoral, cerebral e espiritual está começando a desequilibrar. Está começando a haver rupturas. A partir do 3º copo de cerveja, essa ruptura ela abre uma lacuna. Aí os espíritos entram. Eles entram, vão na sua glândula pineal, acionam o seu sistema motor. Alguns ficam mais eufóricos, outros mais calados, outros mais valentes, outros mais melindrosos. Aí já é a personalidade do espírito que se acoplou. O corpo adulto masculino são 3 copos americanos de cerveja. Este é o teor que o corpo suporta. Ali para cima já abriu a lacuna e já o relaxamento que você narra já é o espírito que acoplou e fala assim, relaxa que daqui para frente eu tomo conta do teu corpo. Vamos levar esse exemplo para o tempo de Jesus? Sim. Pelo menos porque a história mostra para a gente que eles, os apóstolos,
Eram todos embriagados. Nenhum apóstolo era perfeito. Nenhum. Mas mesmo com Jesus. Sim. Quando nós temos Jesus, ele sempre toma um cálice de vinho. Um cálice de vinho. E nada mais. Que é o limite do corpo. Até o corpo de Jesus. Não é porque era Jesus que o corpo tem outro processo. O corpo físico de Jesus remete ao corpo físico de todos vós, irmãos encarnados. Jesus não teve nenhum privilégio corpóreo. Nada. Senão, não reencarnava. Não seria Deus, um Deus de amor, dando ao Espírito Jesus um benefício corpóreo. Ele tinha o benefício do Espírito, que era de luz. Então a voz narrada ia o magnetismo da alma. Então a voz dele tocava, a alma dele tocava. Então essas pessoas com a alma de uma envergadura moral tão ascendente, quando elas estão encarnadas, quando essa pessoa chega no local, todos param. Absolutamente todos. Então são poucos espíritos encarnados que param multidões, pela simples presença. É a alma que chegou. E o corpo é franzino, pequeno, alto, é um corpo natural. Porque não há privilégio algum para um espírito algum estar encarnado. Não há. Somos todos iguais quando vamos reencarnar. Ok? Vamos aqui na frente, depois eu volto atrás. Sim. Só aproveitando a sua fala, uma dúvida que me surgiu agora. Quando Sim. você fala que na vida de Jesus Cristo ele não teve nenhum privilégio corpóreo, Sim. mas quando se trata de privilégio espiritual, ele não teve colocado o véu do esquecimento, que nem a gente tem que é necessário, ele teve a necessidade. Mas ele não teve isso, porque em todo momento ele afirmava, eu sou filho do meu pai. Sim. Então ele não teve colocado esse véu do esquecimento. Não, porque é muito simples. O véu do esquecimento te apaga a vida passada na Terra. A vida dele primeira. Não tem o que apagar. Não há. O véu do esquecimento é uma regra do planeta. E ele te apaga as vidas passadas e viciadas neste planeta para inibir ou colocar um véu dos seus algozes e dos seus afetuosos, para que isso não te traga problemas ou benefícios numa vida nova. Então, o véu do esquecimento, ele é do planeta Terra e te apaga as vidas passadas. Jesus veio e nasceu. Ele não tem vida passada, então não tem véu do esquecimento. Então ele tinha absolutamente certeza de onde ele veio, porque ele veio e é a missão dele. Ok? Já está? Que bom. Ok? Conseguiram entender? Se você sair da Terra e para um outro mundo que tem outras regras e não teve vida lá, você vai lembrar. Quer um exemplo claro? Há muitos encarnados que estão aqui na Terra que sabem que não são deste mundo. Eles têm visões, desenham, eles veem e eles têm certeza absoluta que não são daqui. Estão encarnados. O véu do esquecimento não está sobre eles, porque realmente eles estão na primeira reencarnação na Terra. As lembranças espirituais dele é de um outro contexto, de uma outra realidade, de um outro panorama, outras vivências. E isso não foi apagado, porque não foi na Terra. Correto? O véu do esquecimento, ele age absolutamente nos seus algozes e nos seus afetos, para que isso não traga benefício a vocês, nem malefícios. Imagine você encarnado, sem um véu do esquecimento, olhar para sua mãe e falar assim: você me matou na banheira na vida passada. Eu vou crescer e vou te vingar. Se você tiver essa percepção de olhar para a mãe e ver a cena dela te matando, fatalmente nessa vida você vai matar ela. Ou vai ficar ressabiado, pelo menos. Vai olhar para ela, não vai querer ficar sozinho com ela, você vai ficar atento. O véu do esquecimento é justamente para as relações dos homens, dos espíritos, para que as relações dos espíritos das vidas passadas não modifiquem a relação que está sendo criada nessa. E olha que ainda tem aquilo assim: ai, eu não gosto dessa pessoa, nunca vi, mas meu santo não bateu. O que é isso senão o véu do esquecimento sendo um pouco transparente? Aí você vê um vulto lá no véu do esquecimento, assemelha com essa pessoa, aí você já não tem afinidade. Ou aquelas que você conheceu agora e tem tanta afinidade que parece que são amigos, amigas há tantos anos, a vida inteira. E o véu do esquecimento está aqui, mas é um véu. Você vê, tem
os instintos da simpatia e reencontra a simpatia aqui. E aí você vai tateando através das reencarnações. O véu do esquecimento não é para tolir tudo, é para colocar um véu nas personas, nos espíritos que fizeram parte boa e não tão boa, principalmente das suas vidas passadas, para que isso não repercuta na vida presente. Ok? Sim. Se ele veio encarnado, se ele Morreu. Não, tudo bem, mas o corpo. Os bichinhos comeram tudo. Então, é essa história que diz que o corpo de Jesus não se encontra em lugar nenhum, porque fala que Porque roubaram. Os seus seguidores roubaram o corpo e fizeram o enterro correto. Porque o enterro de Jesus, ele seguiu meio que o judaísmo e uma mistura de judaísmo com romano. Então não foi o enterro devido. Então os seguidores de Jesus se revoltaram, foram lá e quebraram tudo, e teve uma rebelião que está excluída da história, pegaram o corpo e fizeram o enterro devido, como deveria ser feito. nunca se disse, não contou para ninguém onde está. Porque senão o povo ia estar fazendo aquilo lá. Na verdade, não contou para ninguém porque o clérigo ficou sabendo e tacou fogo em tudo e em todos que participaram. Então, tem uma parte que é melhor não comentar, mas é de fato o que aconteceu. Ok? Os seguidores foram lá, reivindicaram o corpo de Jesus, o Sinédrio recusou, o Império Romano recusou, eles foram lá, quebraram tudo, pegaram o corpo e foram fazer o enterro devido, o de costume. Aí veio o Sinédrio, veio o Império Romano, matou todo mundo e pôs fogo em todo mundo, e aí acabou tudo ali e vida que se segue. Sobrou o Santo Sudário, só que todo mundo já reverencia do jeito que reverencia. Aí se tornou um outro processo, ok? Mas o corpo em si foi feito... Se o corpo dele estivesse em algum lugar, aquilo ali vira Sim. o povo ia viver é a moral. Não viveu o corpo lá e já fazem isso. Já fazem isso, imagina. Então, o corpo foi retirado, houve um levante para pegar o corpo. Primeiro, pleitearam o corpo pelas leis do Sinédrio, pleitearam o corpo pelas leis romanas, não entregaram. Eles foram lá, invadiram e pegaram o corpo à força. Aí veio todo mundo, entrou, matou todo mundo e quem estava lá, a grande maioria fugiu e a vida segue. Não tem maior observação, porque do pó, você vem, do pó você retorna. Corpo é corpo, espírito é espírito. É o próprio ensinamento de Jesus. Depois vamos lá. Isso também está ligado ao corpo de Maria. Deve ter acontecido mais ou menos a mesma coisa. O mesmo processo, menos traumático. Menos traumático. Sim, exato. Um pouco mais. Porque esconderam Maria depois. Porque a Maria ia ser perseguida. Então esconderam Maria. Então ela teve um afastamento, ela teve a sua jornada, esconderam ela por um bom tempo. E ela... É mais mística, mas ela foi de cidade em cidade, em Romaria, com os familiares dela mesmo. Então ela foi recolhida em Nazaré, depois foi tendo que ficar mudando de cidade em cidade, porque aí ela foi perseguida, não apenas pelo clérigo, mas pelo romano e pelos fiéis. Por todo mundo. Então ela se afastou depois porque não se vivia. Então ela ficou mais reclusa. Ela era perseguida por todos. Se ela fosse achada pelo Império Romano, ela ia ser crucificada. Se ela fosse achada pelo clérigo, ela seria julgada. E se ela fosse achada pelos fiéis, endeusaria ela. Então ela teve uma reclusão e seguiu a vida dela, paradeiro mais discreto possível, como ela sempre foi. Por ser um espírito de muita envergadura e amor, ela sempre foi mais discreta. Ela não tem muitos acontecimentos grandiosos em vida, em morte bastante. Em espírito... Ela acendeu com o corpo, da mesma forma, né? O espírito dela é nobre, é muito nobre. E quando ela ascendeu ao plano espiritual, ela já veio com uma extrema beleza. E ao lado dela estava Jesus, então só Jesus levantou ela. Então ela iluminou. E o que ilumina Maria
porque se você olhar o feito de Maria como Maria, mãe de Jesus, não são grandes, não são grandiosos. Ela deu à luz ao Messias. Porém, se você pegar as vidas anteriores dela, que são as reencarnações anteriores dela, e as reencarnações futuras dela, é uma maior que a outra. Só que a encarnação que marcou o espírito de Maria é a mãe de Jesus. Mas as outras encarnações anteriores a dela e as posteriores a dela é de infinita beleza. E hoje coloca ela num pedestal de envergadura moral fantástico. E ainda mais com a fé que ela traz no coração de tantos fiéis. E muitos fiéis que vocês falam assim, eu sou devoto de Maria. Vocês só são devotos de Maria hoje encarnados porque em espírito vocês já cruzaram com ela. Porque ela é muito atuante no plano espiritual. Ela e as trabalhadoras de Maria são atuantes demais, demais. Elas, porque são espíritos femininos, elas mudaram nos últimos 500 anos a relação do sexo feminino do planeta inteiro. Então elas são assim, todos vocês que hoje têm na fé em Nossa Senhora, uma fé que nem é desta vida, é uma fé que vocês trazem no coração e na alma, é porque no plano espiritual já foi resgatado por ela, já trabalhou ao lado dela, dos exércitos dela, e já operou muitas obras. Ela reencarnou no planeta Terra ou em outros? Não, só na Terra. Sim. Novidade isso, Sim. Maria reencarnou. Vocês não perguntam? Pode falar? Eu respondo quando vocês perguntam. Pode falar? Eu não posso. Não, de forma alguma. Não seria correto. Mas você não reencarna mais, você tá lá. Hoje já tem. Não. Uns 100 anos que ela não reencarna por aí. Ela Quando ela vem? Aí você tem que perguntar para ela lá. Porque... Quando ela tá reencarnada? Sim, ela Ela é. tá trabalhando lá. Não, mas o trabalho dela, ela estando ou não estando, o trabalho continua. Pela fé de vocês. Correto? Ou vocês acreditam que ela só está em Aparecida? Então ela está em todos os lugares. Aonde há um coração materno que clama o nome dela, se faz presente. Se vocês soubessem o poder da oração para Maria, principalmente para as mulheres. As mulheres em suas dificuldades de filhos, de casa, de lar, o poder de Maria é grandiosíssimo. Há outras orações fantásticas que acionam outro nível de fé, sim, mas para filhos, principalmente para filhos, o poder da oração a Maria é fantástico. Ela não deixa nenhum coração materno desamparado. E ela entra. E onde a Maria entra, os espíritos obsessores, porque sabe, se confrontar a energia de Maria, quem vem atrás dela, não dá muito bom para os obsessores. Não dá. Voltando sobre Jesus, está escrito na Bíblia que Jesus ressuscitou. Sim? Foi comentar sobre a questão do corpo. Sim. Não entendi essa parte em si. Então, ressuscitou ou não? Quando eles falam ressuscitou, é porque eles não conheciam a materialização espiritual. Então, para aquele povo naquele tempo, que éramos nós, mergulhados há 2000 anos atrás, falar em materialização de um espírito, faltaria compreensão. Se até hoje falta compreensão. Se nesse momento materializar um espírito no meio dessa sala, uns 30% vai sair correndo. Agora imagine há 2000 anos atrás. Então, o fato da ressuscitação de Jesus é a materialização do perispírito dele. Ele se fez presente pelas retinas dos encarnados em forma espiritual. Não muito diferente do que Chico fazia nas reuniões mediúnicas da década de 40, que era a reunião mediúnica, a materialização do espírito, fazendo-se ver pelo globo ocular dos irmãos encarnados. Então, a ressuscitação de Jesus não é ressuscitação, é uma aparição, uma materialização do espírito dele. A ressuscitação precisaria do corpo. Então, o corpo sairia andando e voltaria ao mundo dos vivos, como Lázaro, e que não foi o caso. Ok? Ele se materializou. Só que não tem como escrever isso há 2000 anos atrás. Então ficou ressuscitado, está tudo certo. Então fica isso, todo mundo crê nisso, é a fé e está certo. Porém, se formos colocar
nos dias atuais, o que de fato aconteceu foi a materialização e não a ressuscitação, e muito menos a reencarnação, porque a reencarnação voltaria para a fase do feto, não é? Então, é a materialização. Não é diferente do Lázaro, que realmente Jesus ordenou ao espírito do Lázaro voltar ao corpo, e ele retornou. É só Jesus para fazer isso, ok? Não há outro espírito com esse poder. A ascensão também, então já casou. É. Pegaram a coisa e juntaram, fizeram uma coisa só, né? Mas sempre dentro do tempo e espaço, 2000 anos atrás, ok? Se repito, nos dias de hoje, se um espírito materializar aqui em forma espiritual, uma boa parte sai correndo. Imaginem lá naquele tempo. Foi o terceiro dia, né? Vamos seguir os terceiro dia, porque muitos espíritos, muitos médiuns daquele tempo viram Jesus saindo da cruz. E o primeiro ato de Jesus é descer no umbral, pegar Judas. Ele desceu, pegou Judas no colo e subiu. O primeiro ato dele. E aí depois ele se fez visível, mas ele foi estar com os seus, foi ter um entendimento, mas ele se fez visível desde o primeiro instante. O médium conseguia captá-lo. Aqueles que São Tomé, digamos assim, só quando ele queria. Aí ele se materializou. O fato de ser o terceiro dia era mais como uma profecia, porque já tinha dito, do que propriamente qualquer alusão. Ele só apareceu no terceiro dia? Não. Depende dos médiuns, depende da capacidade de cada um. Enxergou ele saindo da cruz, descendo, subindo. Então tem vários relatos de médiuns que trouxeram por escrito, que viram Jesus andando, continuando a obra dele. Então ele se fez vível em materialização depois do terceiro dia e ali em diante. Hoje não se faz mais a necessidade da presença visual dele, mas até 500, 600 anos atrás ele se materializava assim, ele se mostrava às pessoas. Por isso que criou-se uma fé tão forte em nome dele, porque ele sempre foi atuante e é atuante até hoje. Okay? Quando a gente invoca Jesus, ele não se materializa, mas a energia dele imediatamente envolve a casa. Okay? E sobre a questão da palavra, ou não sei se é isso mesmo, assim, Espírito Santo. Na Bíblia está escrito que aqueles que creem receberão o Espírito Santo. Sim. É fato? É mais uma questão de tempo, espaço e cultura. Quando eu falo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós não usamos o Espírito Santo. Nós usamos a seguinte frase: em nome do Pai, que é Deus, em nome do Filho de Deus, que é Jesus, e dos Espíritos que se santificaram. Todos vós sois Deus. Queres fazer o que eu faço? Pegue sua cruz e me siga. O processo de santificação. Todos nós seremos santos, porque é o nosso processo, é a nossa evolução. Então, quando invocamos os Espíritos que se santificaram, é o João, é o José, a Maria, é qualquer espírito que atingiu a santidade, através da sua própria vida, da sua própria expiação. Quando a Igreja Católica codifica os ensinamentos de Jesus, ele sempre fala de espíritos que se santificaram e prometendo o reino dos céus para todos eles, falando: vocês podem fazer o que eu faço, ou seja, todos vós podem chegar à santidade como eu cheguei. Então, mostra que todos os espíritos serão santos. Isso é um ensinamento de Jesus. Vós podes fazer o que eu faço, muito mais, chegar no grau de santidade. Quando Jesus invocava os espíritos que se santificaram, ele invocava os espíritos puros, aqueles que atingiram a ápice de ascensão, para auxílio, porque tem muito mais luz, tem muito mais condições de enfrentar o processo ali. Quando a Igreja Católica traz isso e codifica na Bíblia, como vai explicar espíritos que se santificaram e que esses espíritos tinham vidas antes daquela? E que por processos de dor foram se lapidando. Então eles reuniam tudo em dois baldes. Os Espíritos Santos, espíritos que santificaram, Espírito Santo e demônio. Não importa a história, não importa o nome, não importa nada. Delegaram isso. Nós apenas dividimos isso. Os espíritos que se santificaram são espíritos que, por sua obra, seguiram os passos de Jesus. Os demônios, os anjos das trevas são espíritos que ainda não encontraram caminho, que estão tateando pelas suas obras, estão lá. Mas tem nome, tem história, tem amor, tem desamor, tem toda uma vivência e uma bagagem.
Então a Igreja Católica colocou tudo isso em 2 sacos. Tudo é Espírito Santo e tudo é demônio. É o mal. Só isso. Então a Igreja Católica encapsulou, a protestante encapsulou mais ainda. A Igreja Católica criou um mister chamado santo, que aí eu não posso chamar de Divino Espírito Santo porque ele viveu. Então ele não é o Espírito Santo encarnado porque eu tenho que acreditar em reencarnação. Então eu não posso acreditar em encarnação. Então o que eu faço? Transformo ele em santo. Então eu tiro ele do grupo que era um Espírito santificado e dou a ele um nome de santo. Foi o que ela fez. Então ela foi rotulando. Nós não rotulamos. Nós falamos que um espírito que atingiu a santidade, ele tem um nome, ele tem uma história, ele tem uma vivência, ele tem espíritos que amam ele, tem espíritos que não gostam dele, como todos. Então é a obra dele. Atingiu a santidade. Quando invocamos o Espírito Santo, invocamos em nossa presença espíritos que se santificaram, que são anjos da guarda, querubins, arquianjos, arcanjos, qualquer denominação que você quiser dar, são espíritos que se santificaram. Assim como cada um de vocês também chegará lá, e nós também. Não é a nossa hora, não estamos aqui como espíritos santificados, ok? Espíritos santificados não estariam aqui conversando com vocês, porque nem corpo eles têm, porque o ápice da santificação é a perca do materialismo, e ter um corpo é o ápice do materialismo. Nós somos apegados ainda ao corpo, então nós somos espíritos errôneos. Quando atingirmos a evolução de santidade, nós perdemos a forma humana. O que a Igreja Católica fez? Não é humano, voa, tem asas. Então, o que é? Cria um humano aí com 2 asas. Virou um anjo. Correto? Não tem forma de homem. E voa, mas é um espírito. Alguns veem ele de uma forma de homem, mas voa. Então, é um homem com asa. É o Espírito Santificado. Percebe? Então, isso é tudo, recordo, temos que levar em consideração o tempo da história ao qual foi feita a codificação e o entendimento para aquele povo naquele tempo. Ok? Nos dias de hoje, quando fazemos o Pai Nosso, e terminamos com o nome do Pai, do Filho, dos Espíritos que se santificaram, não do Espírito Santo, porque não é um apenas, e nem um balde cheio de Espírito lá. Cada um com sua história, cada um com a sua obra, cada um com a sua vivência. Assim como colocamos todos os santos no mesmo campo. São espíritos que se santificaram. João Batista, José, todo nome de santo. Existe muitos santos. Espíritos que atingiram a santidade. Não importa qual. Ok? Assim funciona. Ali? Sim. Sim. A psíquica está com retardo, porque é interessante que quando você fala da psíquica, eu disse a vocês que a medicina, como vós conheceis, começou há 300 anos antes de Cristo, na Grécia Antiga. No entanto, que quando um médico se forma, ele faz o juramento de 2000 anos atrás, correto? Então, a medicina ela é antiga. A medicina da mente, a medicina psíquica, ela inicia basicamente com Freud. E sabe quando Freud faz os primeiros estudos dele? No mesmo país, no mesmo tempo que Allan Kardec. A psicanálise e o espiritismo, eles nascem no mesmo século e na mesma década. E todas as obras colocadas uma do ladinho da outra se assemelham em grau de edição. Porque um veio cuidar do espírito e o outro da mente. O que aconteceu é que Sigmund Freud conheceu Kardec e não concordou com a vida após a morte. Não aceitou. Então eles se distanciaram. Mas os dois eram para fazer uma obra e as duas se encaixarem. Porque o espiritismo cuidaria da alma e a psicanálise cuidaria da mente. O espiritismo seguiu a sua toada e a psicanálise seguiu a dela. O espiritismo se tornou popular porque ele atendeu os mais frágeis. Ele chegou nas casas mais humildes, nas pessoas menos acessíveis. Primeiro, ele começou como no Brasil, ok? Tem algumas regiões que não.
mas vamos falar do Brasil propriamente. O espiritismo, ele chegou na comunidade pobre, ele chegou para curar as pessoas que não tinham acesso à saúde, não tinham acesso às coisas do mundo. Então ele começou na periferia, ao qual, na psicanálise no Brasil, começou naquele que podia pagar. Então houve uma discrepância muito grande. Os dois nasceram juntos e eles deveriam trilhar o caminho entrelaçados. Porque quando você tem dúvidas na psicanálise, você as tira no espiritismo. Quando você tem dúvida no espiritismo, você tira a dúvida do espiritismo na psicanálise. São teorias, são ensinamentos que se completam. Porém, um seguiu para a classe mais baixa, se tornando acessível por baixo primeiro, e o outro ficou no alto clérigo, no alto grau, entre os ricos, desde a Europa, e quando veio para o Brasil, veio numa faixa etária não tão acessível. Ainda mas hoje já tem leis do homem no Brasil, que se você ir no postinho, você consegue ter um atendimento psiquiátrico, um atendimento psicólogo. Isso era impossível há 20, 30 anos atrás. E há 20, 30 anos, a Pátria Brasil ela é um pouco quanto preconceituosa. Então, o preconceito disso é que a terapia é para louco. Por que é tão interessante que quando nós buscamos na cultura do Brasil, o termo, a terapia é para louco, psicólogo é para louco. Quando vamos mergulhar de fato, por que isso aconteceu, isso se tornou uma verdade inverídica, é que quando veio a psicanálise para cá, ela era de rico. Então, o pai que não podia pagar psicólogo, quando o filho falava que precisava ir no psicólogo, o pai ia ver o preço. E o pai falava, isso é muito caro. Aí o pai, para dar desculpa para o filho, falava, não, isso é para louco, você não é louco. Então, a desculpa do pai para o filho ou para a esposa de não levar o filho no psicólogo é porque era caro. E era tão caro ao ponto de ser louco ele pagar aquilo. Entende? Então, isso lá na década de 20, na década de 30, começou porque ele ficou elitizado. O tratamento psicológico, psiquiátrico e de psicanálise no Brasil, ele ficou elitizado, porque ele já veio da Europa elitizado. Sigmund Freud, ele ficou notório na elite. Ele cobrava sessões de terapia e de hipnose para quem tinha muito dinheiro, ao qual Kardec fez o processo oposto. Então foi na questão material que os dois se distanciaram, porque Freud não aceitava que a sua filosofia, o seu ensinamento fosse para quem não podia pagar. Então ele abusava da classe europeia com poder para fazer e continuar os estudos dele. Foi o que financiou muito. Foi a alta burguesia europeia que financiou os estudos dele, principalmente os de hipnose, que ele é, juntamente com outros, o pai da hipnose para tratamento. Ele se tornou elite. E quando veio para o Brasil, veio esse processo de elite. Então, hoje o Brasil passa por esse achatamento, ao qual vai nivelar o espiritismo, a doutrina kardeciana, com Freud. Aí eles se encontram e aí passa a ter mais ferramentas para ajudar os encarnados. Porque a grande dificuldade do irmão encarnado é a mente dele. É o maior demônio, o único mal, o mal mais tenaz, o mal mais voraz que vocês trazem é a tua mente. Não é ninguém mais. Não é seu pai, não é seu filho, não é nenhum parente teu. É você com você mesmo. Esse é o teu maior inimigo. Sabedor disso, tem a religião para te abastecer e sustentar e a psicanálise para fazer com que você se entenda. Correto? Então, por essa distopia que aconteceu no século XIX, hoje a gente ainda vive o reflexo disso. Alguns médiuns conseguem trazer espíritos capazes de trabalhar a mente, porém não são tantos, porque o processo de trabalhar a psique de um irmão encarnado, ele requer muito zelo e cuidado, porque se ele é o maior demônio que o encarnado tem, se o médium incorporado ou não conseguir dominar e tranquilizar este demônio, ótimo. E se ele despertar o demônio maior?
É culpa do médium. Percebe? Então, não temos tantos médiuns com capacidades tais para fazer isso. E o que você me pergunta? Qual que seria o médium com capacidade tal? O médium, ele é médium, se interessa pelo assunto e vai se formar. Ele vai ser psicólogo, ele vai ser psiquiatra, ele vai abstrair conhecimento do corpo. E então, com o conhecimento do corpo, juntamente com a espiritualidade, ele coloca em prol. Correto? Ok. Aí você vai falar para o médium que ele tem que pagar a faculdade, ficar 5 anos, fazer a especialização, gastar o dinheiro para fazer isso de graça. Aí nós temos pouquíssimos médiuns. Se 100 médiuns partir para essa missão, 2 vai fazer isso de graça. Porque os outros 98 vai falar, mas eu preciso comer, eu gastei tanto dinheiro, perdi tanto tempo, agora que eu consigo entender, ele vira terapeuta. Ele usa a mediunidade dele, com o conhecimento dele, com uma terapia de qualquer nome, qualquer sorte. Percebe? Porque o trabalho espiritual mediúnico, ele tem que ser dado de graça. Mas eu me paguei para formar. Ok, se você gastou para formar, então vá trabalhar na sua casa, no seu consultório, abra seu consultório e vai trabalhar com isso. Não numa casa espírita. Porque dentro da casa espírita, o que de graça você recebeu, de graça você doa. Então nós temos esse teto. E aí são pouquíssimos médiuns que vêm trabalhar, principalmente no quadro mental da psique. Infelizmente. Acreditamos que daqui a alguns séculos tenhamos mais médiuns para podermos trabalhar a mente. Porque quando lidamos com o corpo é muito comum, nós falamos para você, você vai tomar um passe, você pode sair bem ou não. Ninguém vai te prometer nada. Mas quando trazemos para tratar a mente, se abrirmos uma porta errada do quadro mental, aquela pessoa pode sair daqui e matar 10. Porque ela não vai conseguir enfrentar os demônios dela. A mente é muito mais perigoso do que o corpo. Ok? E ela ficou tão mais dilatada por causa de Freud. Se Freud tivesse deixado mais acessível os seus ensinamentos, fosse mais barato a formação da psicanálise, de todos os estudos dele, teríamos muito mais facilidade hoje. Ok? Mas está tudo certo, as coisas vão se encaixar. Esses partem para a pátria espiritual, outros nascem com outras possibilidades, outras missões, e assim o mundo vai se encaixando, até que todos se tornem mansos de coração e pacíficos da mente. Qual que é o mais difícil que eu sempre falo a vocês? Pacífico da mente. Porque mansuetude é uma questão de coração. O que é um cachorro manso? Vamos trazer para um animal, um cachorro. O que é um cachorro manso? É aquele cachorro que você bate nele e ele não te morde. Então, se você maltrata um cachorro manso, ele não te morde, correto? O que é um encarnado manso de coração? Você faz o mal para ele e ele não te devolve com mal. Você bate na face dele e ele te dá outra face. Isso é um espírito manso. Um cachorro com ira, um cachorro que não é manso, raivoso, se você bater nele, ele te morde. Então, um espírito que não é manso, quando ele é atacado, ele faz o quê? Ele ataca. Quando você faz o mal a ele, ele te faz o mal. Então, mansuetude é isso aqui. Então, ela é muito fácil de lidar. Aquela pessoa que ficou brava e vira em cólera, ele não é manso de coração. Aquela pessoa que recebe o mal e devolve o mal, ele não é manso de coração. Mas a mansuetude ela é mais fácil de adquirir. A questão é a pacificação. A pacificação é um estado de pensamento. Quando alguém te faz o mal e você é manso, você não vai morder a pessoa, você não vai devolver o mal para a pessoa. Você vai guardar porque você é manso. Só que ele vai para onde? Para a tua casa mental. Se você não é pacífico, você vai falar assim, hoje eu não revidei não. Mas amanhã... Aí você fala assim, a vingança é um prato que se come pelas beiradas. E você vai ficar maquinando, remoendo aquilo. Esse é o sinal de que o teu espírito pode ser manso e não pacífico. Se os teus pensamentos paira vingança, paira devolver, dar o troco, paira você ficar discutindo com a pessoa que você não discutiu naquela vez e fica numa discussão no campo mental,
isso você não é pacífico. Isso é difícil. É muito difícil. Quantas vezes todos vocês, num problema da vida de vocês, entrou debaixo do chuveiro, tomando banho e falou assim, quando eu encontrar eu vou falar isso, e tomando banho e a mente discutindo com a pessoa num processo futuro que às vezes nem vai acontecer. Isso é a impacificação da mente. Então, o espírito manso, ele não morde. O espírito pacífico, além de não morder, ele não fica pensando na vingança. Ele esquece, porque ele nem se ofende. Aí você encontra essas pessoas na vida, você fala assim para a pessoa, ele está te fazendo tanto mal, está te prejudicando tanto, e você não age, você não faz nada contra ele. Aí a pessoa fala, de quem você está falando? Esse é pacífico, é manso e pacífico. Mas você está falando disso mesmo? Mas aconteceu isso mesmo? Nossa, eu nem percebi. Então, essas pessoas que não percebem o mal acontecendo, elas são mansas e são pacíficas. Ok? Aqui é o difícil. Teremos milênios à frente só para cuidar da mente. E quando a gente está com a mente assim, acelerada, martelando naquele assunto, mas você quer que aquilo saia e você pede a ajuda da espiritualidade. Esse é o processo que tem que ser feito. Eu digo a vocês que quando mergulhamos na lei de causa e efeito, ela tem uma variável. A lei de causa e efeito, ela só vale se sair da tua boca ou pelo teu dedo, hoje digitando, correto? Então você está aqui na mente, a mente está enfervilhosa e você está querendo matar a pessoa. Aí você digita um monte de palavra e apaga. Aí você manda um monte de texto e apaga. O fato de você estar querendo mandar e conseguindo apagar e tentando se aquietar, fazendo oração, pedindo para a espiritualidade para que aquilo não saia pelas suas cordas vocais ou pelo desejo da escrita ou da ação, é o processo de lapidação. É aqui que mostra que você está se empenhando em melhorar. Significa que você já colocou o caminho. A pessoa que está nesse estágio, ela já identificou o caminho. É aqui que eu tenho que ir. Só que aí você é espiada, provada e espiada. E isso bagunça, isso é o difícil. Só que quando você consegue vencer a você mesmo e seus demônios da mente, você se torna mais pacífica. Aí a outra vez você se incomoda menos. Aí outra vez você se incomoda menos até o momento que não se incomoda mais. É assim, esse é o processo de lapidação. Você se torna melhor a partir do momento que você vence você mesmo. Não em batalhas grandiosas e épicas, mas nas batalhas diárias. De 5 minutos que a tua mente vira um terror e você vai digitar ou mandar um áudio ou falar alguma coisa e você se cala e fala não. Aí você venceu. Aí amanhã vence de novo. Daqui 1 hora vence de novo. Daqui 10 minutos vence de novo. São essas vitórias pequenas, em cada ato pequeno, que você começa a amansar o coração e pacificamente. O que me narras é exatamente a batalha que todos deveriam travar. Mas aí vai da vida. Tem pessoas que não têm o filtro. Apareceu aqui, já virou. Aí depois só não reclama. A consequência virá. Agora, depois, na outra vida. Mas virás a consequência. Justamente é manter na casa mental. Se está na casa mental, não é falta. Saibam disso. Na casa mental, você pode estar matando todo mundo. Mas que fique lá. Você não matou ninguém. Correto? Exato. Mas isso a Igreja Católica colocou. Ela colocou para dar medo, porque quando você imputa o medo, se eu falar para vocês, vocês são pecadores pelo simples fato de pensar o mal, eu já estou levando medo. Se eu gerar o medo a vocês, eu gero um monte de fiel seguidor de utópico. E não é. Eu falo a vocês. E falo isso muito ao Douglas. O Douglas fala, eu fiz isso. Fala, tá bom, só não reclama depois. Não reclama, porque a consequência vem. Não reclama. Você pode errar. O processo de estar encarnado é para errar menos. Não errar mais, errar menos. Então, se nessa altura da vida você errou menos do que há 1 ano atrás, já estava ótimo. Houve uma evolução. Que na próxima você erre menos. Até o momento que você deixa de errar. Então, não é um jogo de soma. É um jogo de errar menos. Quanto menos eu errar, melhor é. Essa é a trajetória do irmão encarnado. E quando errar, levanta, fala, vamos para a próxima, porque vai vir a consequência. Quando chegar a consequência, você fala, nossa, chegou a consequência.
Tá bom, aceita e segue. Não perca tempo em ficar rememorando, ou querendo se vingar, ou querendo... Aceita e segue, e aí a vida se torna mais leve. Ok? Essa é a grande batalha da vida. É você com você. Se você dominar isso antes que saia por aqui, ou vire uma ação pelo dedo, vocês já estão no caminho certo. Agora, se caso ao contrário, vem aqui e já vira vogal, vem aqui e já vira textão e manda, enviou, acabou. Toda palavra é flecha lançada, ela só para no alvo. Não tem como você sair correndo atrás da flecha para pegar ela de volta. A palavra já foi. Aí é o alvo. Se o alvo fez um buracão, um buraquinho, ou se não ligou para você, aí é com o alvo. Não parte mais ser da tua responsabilidade. Mas se eu pagar... Ah, sim. Hoje, pelas redes sociais, você escreve. Aí você apaga. Escreve, apaga. Aí você fala assim, não vai mais. Certa feita, isso acontece muito com o Douglas. Porque às vezes ele está dentro das cóleras dele, aí ele começa a escrever textão. Aí ele escreve um monte de texto. Aí, quando o texto está começando a ficar pronto, a gente chega perto dele. Aí ele sente a nossa presença. No começo ele perguntava, o que vocês estão fazendo aqui? O que aconteceu? Aí a gente tinha que perder um tempo com ele para tentar mostrar o que ele estava fazendo. Aí agora, quando ele faz o textão, a gente chega perto, ele já olha e começa a apagar. Aí já apaga, já tira o celular de perto e está tudo certo. Assim acontece com todos vocês. Quando vocês estão lá no meio do texto e bate um arrependimentinho, é algum espírito ou da casa ou amigo de vocês que chegou perto. E vocês sentiram. Aí você fala, será que eu mando? Será que eu não mando? Esse instante é a nossa presença. Aí ou você apaga ou não. Tem hora que o Douglas fala, não vou apagar não, paf. Ele faz isso. Mesmo sabendo, ele faz. E está tudo certo. E aí ele fala assim pra gente, eu sei, Joseph, é só esperar a consequência. Quando chegar eu não vou reclamar não. Mas ele reclama, então ele não aprendeu tanto ainda. Quando chega ele fala, nossa. Aí a gente fala, então. Ele fala, mas tinha que ser tão pesado? Eu não falo, então. Próxima vez tu apaga. Ou fica com a boca fechada. E assim você vai tateando a vida. Ok? O importante é errar menos. E quando estiver escrevendo textão, repito, entre fala e digitação, é melhor digitar. Ok? Dá mais tempo da gente tentar ajudar vocês. Na fala não dá muito não. Ok? Então se você pegar o áudio e começar a gravar e ver que não vai ser tão legal, apaga o áudio e começa a digitar. Porque aí no percorrer vai vir um espírito bom e vai tentar mudar o teu teor. Ok? Isso. Prefira a digitação porque dá mais tempo, dá mais ferramenta para a gente poder chegar perto de vocês. Ok? Porque eu, por exemplo, tenho um lugar, às vezes acontece algumas situações e eu expresso sobre aquela situação. Sim. Mas no meu lugarzinho, junto. Sim, com teus guias, com teus espíritos. Tá tudo certo. Você pode ter a relação nossa. Sim. Exato. Mas aí nós temos um outro processo. O processo de causa e efeito, ele está ligado às dimensões. Ele está separado pelas dimensões. A lei de causa e efeito quando você está encarnado, a lei de causa e efeito se torna um karma. Por quê? Karma, carne, encarnado. Então, o karma é algo que você fez enquanto estava encarnado. Ponto. Tudo que você faz no plano espiritual, você tem um débito espiritual, ao qual tem que ser repatriado na pátria espiritual. Então, há a divisão das dimensões, espiritual e encarnado. Então, quando o encarnado esbraveja, fica bravo com o espírito, não tem karma, porque estão em dimensões diferentes. E o espírito tem, por vez, uma visão mais ampla para poder entender o encarnado naquele momento e suas dores. Então, é mais fácil entender. Agora, entre os encarnados, não. Então, que assim, há uma relação entre nós, espíritos, e vocês encarnados, que ela está mais ligada à crença de vocês do que qualquer outra coisa. Mas nós vemos vocês por um todo, não por uma fechadura. Então, mesmo que vocês estejam esbravejados, bravos, irados, nós vemos o teu coração. É igual a um mês atrás o Douglas estava brigando com Deus.
A Sabrina chamou ele de manhã para fazer uma oração. Lembra disso? Ele virou, não vou orar. Ela falou, por quê? Porque eu estou de mal de Deus. Foi o Douglas falou isso. Aí ela fez ele sentar, você vai orar. Ele falou assim, eu vou orar, mas contra a minha vontade. Ele foi e fez a oração. Percebe? Então, a tua relação com o espiritual e com Deus não é um olho de fechadura, é o todo. Nós, espíritos, analisamos e conhecemos vocês da dor íntima para exterior. Os encarnados que estão no seu caminho te conhecem aquilo que você mostra aos encarnados. Então, é uma relação diferente, ok? O processo que vocês encarnados têm que ter é não fazer novos karmas. Karmas é na carne. Se vocês não fizerem novos karmas, está ótimo. Já te basta os antigos. Exato. Se você vir na vida e não construir novos karmas, isso já é muito bom. Ok? Isso é muito bom. Seria a missão. Errar menos. Ok? Tudo bem? Alguém tem mais alguma pergunta? Sim. É meio fora desse contexto. Não tem problema. Por que determinados lugares, vou dar exemplo, eu não consigo ficar? Sim. Por exemplo, veio tempo atrás o show do Guns Internacional aqui, desde criança sempre gostei, quis ir. Cheguei lá, não consegui ficar, tive que ir embora. Sim. Determinados lugares que eu vou, eu também não consigo ficar, onde tem muita música, bebida. O que é isso? O teu espírito não tem nada em relação com os locais, ok? Não tem relação com o show, não tem relação com nada. Tem relação com a tua vida passada. Na tua vida passada, esses locais que você frequentava, que você gosta e que hoje te faz mal, foi onde você errou na outra vida. Então, quando você vai vivenciar algo que você vivenciou na outra vida, que foi aonde começou a tua derrocada, o teu cérebro aciona uma alavanca que jorra hormônios de desconforto. O teu inconsciente ordena ao consciente um hormônio de desconforto para que você saia daquele local. Porque se ali você permanecer, a chance de você cometer os erros da vida passada é grande demais. E eu vou te dizer uma pincelada apenas. O teu espírito, ele é bélico. Ele veio de batalhas e de guerra. Só que ele não era a linha de frente. Ele era o segundo escalão. A linha de frente abria e vocês vinham devastando. Então você, naquele tempo, era um exímio soldado de limpeza. A linha de frente ia entre mortos e feridos, aí vocês vinham limpando. É mais ou menos essa analogia. Ao que te faz ainda um espírito muito aguerrido. Se você se meter em alguma confusão bélica hoje, você se cega e se transforma naquele soldado lá. Qualquer lugar que você estiver, que energeticamente possa haver qualquer confronto, qualquer briga entre um e outro, você se sente desconfortável. Aí você é retirado. Entendeu? E se você parar para analisar, o local que você se sente mal, que você começa a ter hormônio de infelicidade no teu organismo, é porque ao redor tem muitos espíritos já querendo um brigar com o outro. E se tiver uma briga, você vai ver a briga, e a hora que a briga estiver acabando, você vai entrar no meio e não vai ser muito bom. E você conhece isso por suas experiências mesmo. Correto? Correto. Entendeu? Sim. E o inverso? Quando você gosta de estar em vários lugares, você se sente bem? Sim. Isso significa que você está num país que você gosta muito, em que todos os lugares que você está, você se sente bem, ou que você está num país novo para você. Porque, em verdade, pelas nossas próprias histórias das vidas passadas, a gente mais errou do que acertou, porque senão não estávamos aqui. Correto? Então, a soma de nossas histórias ela é mais errada do que acertar. Então, quando nós estamos num país que é novo para a gente, todo lugar que a gente vai é um encanto. Então, a gente se sente bem em qualquer lugar. Em um país novo, eu digo assim, o Brasil é um país novo. Então, tem 500 anos. Qualquer que seja a relação, um espírito mediano reencarnou no máximo 5 vezes como brasileiro. Só. As outras milhares, centenas, foi sobre outra denominação de nascimento. Quando você chega num país que é muito novo para você, tudo se faz bem e você se sente bem em todo lugar. Mas há países
que você vai, tá? Locais que você não vai se sentir bem. Significa que a tua história naquele local, naquele momento, não te fez tão bem assim. Ainda não fui. Sim. Tem umas restrições que outros países não querem ir para lugar. Pronto, está explicada a tua pergunta. Em Portugal, todo mundo... Que aí você não quer ir de jeito nenhum. Não quero ir. Exato. Por que você acha que isso acontece? Porque você sabe que a tua história na vida passada ela não foi tão bom assim. E o Brasil para você, você não é brasileiro apenas dessa, você já foi brasileiro antes. O teu espírito já nasceu no Brasil mais 2 vezes, você está na 3ª imersão. E todas as vezes que você nasceu no Brasil, você conseguiu ser melhor. Então o Brasil te traz sensação boa. A Europa não. Ok? Por isso que teu espírito se afasta da Europa. Ok? E não é só a Europa, qualquer outro. Se você for ir para a África também, você não tem vontade. Não tem como. Você foge. É igual ele. Ele foge. O nosso espírito ele é feito para nos defender a não cometermos os erros do passado. Então, hormonalmente, somos... o inconsciente, que Freud explica, ele toma conta do consciente e jorra um hormônio de retração, de repelência. Então, as pessoas mostram foto, nossa, que beleza, você olha e fala, não. Eu digo para ela assim, que só não conheço o Rio Grande do Sul. Tá? Sim. Eu digo para ela assim, tem tanto lugar aqui tão lindo aqui. Sim. Que o pessoal vai para o Sul. É porque as tuas experiências do Brasil foram boas. Foram. Nesta vida e nas outras. Então, a tua relação com essa pátria é de mais felicidade do que de infortúnio. Ok? Mas isso não te remete, não te blinda. Outras regiões que você for, você vai ter a sensação que nunca teve. Aí, sabendo disso, você nem vai. Exato, não tem como. Na verdade, todos os espíritos são velhos. Eu não sei explicar. Sim. Ele tem alguma coisa a ver com se ele é bom ou ele é Não, de forma alguma. vezes, ou ele é melhor, porque quanto mais a gente nasce, teoricamente vai ser melhor. Não. Quanto mais a gente nasce, mais informações nós recebemos. Mas isso não torna a gente melhor ou pior. É as nossas ações que nos tornam melhores e piores. Agora, é um fato. Se em mil anos você teve 10 vidas, você teve 10 oportunidades de aprender. Se em 1000 anos você teve só 2 vidas, você só teve 2 oportunidades de aprender. Agora, você pode ter em 1000 anos 2 vidas e ser um espírito extremamente bondoso. Agora, você pode ter 20 vidas em 1000 anos e ser um espírito trevoso. Porque o que te define ser bom ou ruim é as suas ações. E as suas ações não estão ligadas a quantas vidas você teve ou não. Está ligada à índole do teu coração, à índole do teu espírito. É óbvio que quanto mais vidas, mais oportunidade de ser melhor você teve. Agora, não te garante uma melhora, não. É 1000 vezes você ter uma vida em 1000 anos e dela ser a mais bela do que você ter 10 vidas e não fazer nada com as 10. Então, não está ligado à quantidade de vida que você teve e nem ao tempo de tua criação. Está ligado às tuas ações. Todos fomos criados simples e ignorantes à imagem e semelhança de Deus, mas não no mesmo tempo. Nós fomos criados em tempos oportunos, distanciados. Por isso que temos Jesus como uma alma nobre. Ele é muito mais antigo em termos de criação do que nós daqui da Terra. Ok? A grande maioria dos espíritos terrenos deste planeta, a grande maioria não, hoje, numa fração, uma porcentagem de uns 57, 58% dos espíritos da Terra foram criados na Terra, ela ainda primitiva, há 65 bilhões de anos atrás. Sim, como o reino nominal. Que fomos criados em espíritos e ficamos na Terra muito tempo em espírito, até a Terra estar pronta para receber os primeiros corpos e assim dar vida aos corpos da matéria que vós conheceis. Aí viemos 65 milhões de anos para cá, nos corpos que vocês possam visualizar e conhecer pela ciência dos fósseis. Mas isso é muito. Sim. Sim. E o tratamento espiritual no hospital espírita, e o médico que vinha lá incorporado lá, disse que eu ainda não posso tirar a medicação para controlar a ansiedade. Sim.
O espírito foi muito sábio, e o médium também, porque o que a medicina do homem ministrou, espírito nenhum tira. Se o espírito tivesse tirado o teu medicamento, aí você estaria enrolado. Porque a doutrina kardeciana ela é muito clara. Entre a ciência e o espiritismo, o espírita fica com a ciência. Espírito nenhum tem o poder de retirar um medicamento ministrado por um médico. Isso é contra a lei, tanto do homem quanto a lei espiritual. Mas tem muitos espíritos que fazem isso, tem muitos médios que fazem isso. Então, primeiro, quero falar a você, parabéns para o médium, em primeiro, e ao espírito que te trouxe essa informação. Quem retira medicamento dado ao médico não é espírito, ok? O que cabe ao espírito é te falar. A tua vida última você morreu afogada, com 33 anos. Um barco afundou e você desencarnou afogada. E houve muito desespero na tua reencarnação. E você ganhou a oportunidade de nascer logo em seguida, com pouco tempo. Ao completar 33 anos, você entrou num afogamento de novo, mas um afogamento psíquico. E lá você ficou. Então, para você, todos os dias, desde então, é como se você estivesse sendo afogado. E você viverá isso nessa encarnação. Quando você desencarnar, isso passa e aí você inicia uma outra vida. Tudo tem um porquê, não é o momento nem a hora, mas agradeça, porque poucos espíritos ganham esse merecimento que você teve de estar recuperando isso logo em sequência. Ok? São poucos raros. São espíritos que têm um bom coração. Você tirar da sua vida. Você já teria tirado da sua vida. Você se afogaria de novo. Você teria se afogado de novo. Mas não agora no mar, dentro das suas próprias dores. Porque é sufocante. É um afogamento de fato. A sensação que você tem dentro da crise do pânico é de estar perdendo ar, de estar engolindo água, de estar morrendo, afogado. Isso se rememora. Repito, a reencarnação que você recebeu como missão não é para qualquer espírito. E é assim, dentro de todas as faculdades, há a ciência com o medicamento, que te traz o conforto. Percebe? Ok. Guardem isso. O que a medicina do homem receitou, espírito nenhum retira. Ok? Nenhum. Se um espírito incorporado falar para você parar de tomar a medicação que o médico deu, seja ela qual for, levanta e vai embora. Correto? Repito, não é a função de nenhum espírito cuidar da vida biológica de vocês. A nossa função é assistir e auxiliar vocês na condução da vida de vocês para equilibrar a mente. Aí voltamos lá. Tem poucos médiuns ainda para essa missão, mas no futuro, quem sabe. Ok? E assim segue. Ok? Ninguém cura, é teu karma. E repito, alegre-se e agradeça a cada dia, porque são pouquíssimos espíritos que no desfecho da vida última têm a oportunidade de estar encarnada que você está. Então, se você está encarnada com aquele desfecho, é porque Deus olhou para o teu espírito e falou: essa minha filha vai recuperar e vai passar. E você vai passar. Ok? Ok. Vamos encerrar porque o Douglas tem um compromisso. Oferecer uma janta grátis para ele. Ele está aqui pensando na janta. É uma, digamos assim, é um karma dele difícil da gente de brigar. Não tem como negociar com esse. Um jogo de futebol e com comida é difícil negociar com Douglas. Então a gente vai até um certo tempo. Ok? Pode apagar as luzes. Vamos fechar os nossos olhos por um instante, na certeza de que Deus nos trouxe aqui na noite de hoje. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, os seus problemas. Fale com Deus,
Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Saiba que Deus tem um propósito, e esse propósito é único e indivisível para cada um de vós, irmãos encarnados e desencarnados. Os desígnios de nós, para cada um de nós, está muito além do que podemos compreender. Cabendo a nós guardar na fé a certeza de que Deus é Pai e zelará por nós, seus filhos, com o maior amor do mundo. E mesmo que o mundo faça derramar lágrimas em nossa face, o amor do Pai é tão grande e generoso que preparastes o sol com a capacidade de, com o seu calor, enxugar cada lágrima que rolar por tua face. Abra a janela de tua vida, contemple o sol propriamente feito e preparado por Deus para nos aquecer. Confia em Deus Pai, e mesmo que as noites sejam traiçoeiras, virás um dia, te trarás novas oportunidades, fazendo com que vocês possam erguer cada vez que cair, pegar a sua cruz e seguir os passos de Jesus, para que todos nós, certa feita, seremos os Espíritos que se santificaram pelas nossas próprias obras. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na própria oração que o Messias nos ensinou, se encerram os estudos da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Agradeço a todos nós, até quarta-feira que vem.